Olá, pessoal. Eu gostaria de agradecer a professora Elaine Mendonça Bernardes, em nome de toda a comissão organizadora do evento AENESP, da Faculdade de Ciências Agrárias e Tecnológicas da Unesp, campus de Dracena. Eu sou engenheiro agrônomo, formado pela Unesp de Ilha Solteira. Durante minha graduação, fui orientado pela professora Elaine. E depois de concluir o curso, eu iniciei a carreira no Oeste Baiano, numa fazenda de alta tecnologia, onde eu trabalhei com a cultura da soja com a cultura do algodão. Depois disso, eu fui para os Estados Unidos, trabalhar numa propriedade familiar em Asante, Minnesota. Depois disso, eu fui para a Universidade de Minnesota, onde eu trabalhei no laboratório de fitopatologia. E depois regressei ao Brasil, iniciei meu mestrado no Departamento de Engenharia de Biosistemas da Exalc e da USP, e também engatei meu doutorado lá, ambos na área de agrometeorologia, microclimatologia, mudanças climáticas, modelagem agrícola, focada na cultura da soja. E esse estudo, né, que nós trazemos hoje, tem como título a palestra. Então, se o Brasil continuará a ser um grande produtor mundial de soja em um cenário em um cenário de mudanças climáticas, né? Bem, feito aí os agradecimentos e a apresentação pessoal, vamos iniciar essa apresentação. Eu gosto bastante dessa imagem porque ela retrata a urbanização do mundo, né? Então, cada ponto de luz retrata os aglomerados urbanos. Essa foto é uma foto da NASA, né? Tirada à noite. E isso também retrata a condição da agricultura atual, né? Então, a agricultura cada vez mais tem essa função de fornecer alimento para essas sociedades cada vez mais urbanizadas e, obviamente, que não dependem mais da agricultura de subsistência, né? Então, essa questão de urbanização, ela só foi possível através da modernização da nossa agricultura e que hoje, né, tem outros desafios para continuar mantendo o crescimento e desenvolvimento dessas populações urbanas. E tudo isso tem a ver com o quê? Com a questão da segurança alimentar. A segurança alimentar da humanidade, ela foi definida pela FAO em 1993 como quando todas as pessoas, em todos os momentos, têm acesso físico, econômico e social a alimentos seguros e nutritivos para atender às suas necessidades dietéticas e preferências alimentares para uma vida ativa e saudável. Em 2012, essa definição ela foi um pouco revista, né? Então acrescentou também a questão de adequado acesso ao saneamento básico por parte das populações e também acesso à saúde, porque mesmo tendo acesso ao alimento, se ela não tem acesso a questões, a toda a infraestrutura de saneamento básico e de médicos, ela pode estar acarretada a uma série de verminoses que acarretam a desnutrição. E, recentemente, eu li um artigo da Nature desse ano que uma nova face da desnutrição, que eu estou chamando da terceira face dessa insegurança alimentar, dessa desnutrição crônica, que provavelmente vai entrar aí na definição da FAO, que está relacionado à obesidade e ao sobrepeso.
Então, pessoas que não se exercitam e que ingerem alimentos de uma forma inadequada e geralmente vazias em termos de nutrientes, elas também encontram-se em um estágio de desnutrição e de insegurança alimentar. Acarreta uma série de doenças, né, como a diabetes tipo 2 e doenças cardiovasculares de origem alimentar. Então, é bastante interessante ver a evolução da definição do que é segurança alimentar, mas nós aqui pensando em segurança alimentar e na cultura da soja especificamente, então por que que a cultura da soja ela merece todo esse respaldo e esse contínuo aprimoramento de estudos e, enfim, trabalhos investigativos com relação a mudanças climáticas, por exemplo, que é o que se trata isso. Porque a soja é a maior fonte de proteína alimentar do planeta. Mais 60% de toda a proteína consumida, ela é de origem da soja, seja para alimentação de animais, que depois acabam entrando na cadeia alimentar dos humanos, ou mesmo de forma direta, né, pela humanidade. Além disso, 53% de toda a produção de oleaginosas que tem no mundo. Nós temos 123 milhões de hectares colhidos, né, na safra 2021, sendo que 38 milhões de hectares estão no Brasil, e que isso confere a, a condição de maior produtor global e maior exportador também. E em termos de país, a soja ela tem uma importância econômica muito forte, é uma das nossas principais commodities e fontes de divisa. E em relação aos desafios, né, que a agricultura ela enfrentará nas próximas décadas, nós temos o quê? A questão do aumento populacional. Então, entre 2017 e 2050, estima-se, né, que a população mundial vai de 7,7 a 9,8 bilhões de pessoas. Isso remete a um adicional de mais de 2 bilhões de pessoas até 2050. E essas 2 bilhões de pessoas são acrescidas a 820 milhões de pessoas que passam fome, né, que encontram-se em situação de fome crônica no mundo. E tudo isso em uma condição de mudanças climáticas e incremento da classe média em países em desenvolvimento. O que tem a ver essa questão de incremento de renda em países em desenvolvimento? Isso tem a ver com questões de preferências alimentares. Uma vez que a primeira condição, que são carboidratos, na nossa estrutura alimentar, ela é atingida, a que vem na sequência é a proteína. Então, à medida que as pessoas têm mais renda, elas vão buscar, né, já que já estão saciadas dessa necessidade de carboidratos, elas passam a consumir alimentos proteicos devido ao maior poder aquisitivo. E, logicamente, isso vai estar relacionado à cultura da soja também, por ser a maior fonte proteica do mundo, né, em termos de suprimento alimentar. Com relação às mudanças climáticas, esses gráficos eles são da estação de Manualua. Essa estação ela faz medições diárias de incremento de CO2 e nós correlacionamos o quê? Incremento de CO2, aumento de temperatura. Não dá
como nós fazemos na fitotecnia clássica, né, que nós temos um tratamento testemunha e uma série de outros tratamentos e comparamos entre eles, né, para saber qual é o melhor tratamento do que vai acontecer. Nessa questão de temperatura e de CO2 é um pouco diferente, porque nós não temos uma condição de uma terra testemunha, uma terra com 400 ppm de CO2, uma terra com 500, uma terra com 600, 800, isso não existe. Agora, o que nós conseguimos enxergar e avaliar é o seguinte: há um incremento de temperatura ao longo das décadas e há um incremento de CO2 ao longo das décadas. E o CO2, ele é um dos gases responsáveis pelo efeito estufa. Então, tudo leva a crer que incremento de CO2 leva ao incremento de temperatura. Visto isso, nós tivemos a seguinte preocupação ao iniciar o estudo. A cultura da soja no Brasil, devido a toda a sua importância econômica para o país, como a questão de segurança alimentar para o mundo, o Brasil continuará a ser um grande produtor de soja, e se as mudanças climáticas afetarem a cultura da soja, qual o caminho devemos tomar para minimizar, desculpa, os efeitos das mudanças climáticas na cultura da soja no Brasil. Para isso, nós tivemos alguns objetivos específicos. Então, seria o quê? Conduzir alguns experimentos ao longo do território nacional. Esses experimentos, eles serviram, né, para calibrar modelos de culturas, que eu vou explicar um pouco mais adiante o que são esses modelos de culturas e como eles podem ser usados. E nós fizemos essa simulação de produtividade da soja e também de produtividade da água, considerando 40 cenários futuros de mudanças do clima. Bem, aqui nós temos o mapa do Brasil mostrando as zonas produtoras de soja. Nós dividimos essas zonas produtoras de soja através de uma metodologia de zonas agroclimáticas. Essa metodologia, ela separa o globo em 3 fatores, que é sazonalidade, aridez e graus-dias. Então, uma vez que determinada região tem essas mesmas condições, nós consideramos que essa região é homogênea. Nós utilizamos essa ferramenta para tornar possível esse estudo em questão de extrapolação em termos de território nacional, né? Porque nós tínhamos 5 experimentos e precisaríamos resolver essa questão de produção em termos de Brasil. Então, foi uma alternativa já bastante utilizada em diversos estudos de extrapolação de escala. Então, nós definimos 16 zonas através dessa metodologia e os pontos vermelhos desse gráfico, eles representam o quê? As estações meteorológicas que foram utilizadas para simulações das produtividades de soja. Então, nós selecionamos o município de maior produção de cada zona homogênea como mais representativo. Então, selecionamos esse município e pegamos os dados da NASA Power de temperatura, precipitação ao longo de uma série de 30 anos para representar o clima. E as estrelas pretas, elas são os locais onde foram conduzidos os experimentos. Então, nós temos em Tupanciretã e Cruz Alta, no estado do Rio Grande do Sul, Piracicaba, aqui no estado de São Paulo, Sorriso, em Mato Grosso, e Teresina,
no estado do Piauí. Vou mostrar aqui no próximo slide, tem alguns detalhes aqui desses experimentos. Então, Piracicaba foi conduzido ao longo de 2 safras, Sorriso 2 safras, Tupanciretã 1 safra e Teresina 1 safra. Falta o Cruz Alta aqui nessa tabela. Essa imagem mostra o experimento conduzido aqui em Piracicaba. Esses experimentos, eles tinham a condição de manter isento de pragas e de doenças e com uma condição de fertilidade de solo, de modo a não ser restritivo ao desenvolvimento da planta. Por quê? Porque nós precisamos isolar o efeito meteorológico. Então, isolados todos esses outros fatores, a única coisa que estaria interferindo no desenvolvimento da cultura da soja seriam variáveis meteorológicas. Diante disso, nós utilizamos esses dados para fazer a calibração dos modelos de cultura. Como que funciona essa calibração? Nós temos um modelo que tem uma linha no seu código, que é uma linha genética definida por 18 parâmetros, e esses 18 parâmetros, eles precisam ser ajustados de acordo com as condições. Então, como que uma cultura, ela responde a determinadas variáveis meteorológicas em determinada safra. Então, quando nós conseguimos visualmente acompanhar esse desenvolvimento, nós fazemos o ajuste desses modelos de acordo com os nossos dados coletados. Então, por isso, a importância de experimentos bem manejados e bem conduzidos nesses estudos de modelagem agrícola. Vou mostrar aqui um pouquinho da estrutura do modelo. Nós utilizamos o DSAT, que é o modelo mais usado em todo o mundo. Hoje, ele é liderado pela Universidade da Flórida, onde eu tive a oportunidade de passar 12 meses, né, do meu doutorado, desenvolvendo estudos, né, em região tropical com a cultura da soja, utilizando o modelo do DSAT, contribuindo aí para melhorias da plataforma. Essa plataforma, ela existe desde a década de 1970 e vem aí passando por melhorias constantes e, enfim, estudos que são bastante atuais até hoje e que continuam a movimentar e abastecer toda essa plataforma. Então, além de ser uma grande ferramenta em pesquisa, ela também é bastante utilizada em questões de gerenciamento agrícola. Então, de soluções de problemas agrícolas, é uma plataforma bastante útil. Quem tiver interesse, é uma plataforma totalmente gratuita. Está aí o site, né, site.net. Basta entrar lá e fazer o download do software. Como que funciona? Ela funciona em módulos, então cada módulo é um modelo, então nós temos modelos de solo, por exemplo, que eles vão calcular questão, por exemplo, de dinâmica da água do solo, nós temos a questão de evaporação do solo, daí entra a questão de evapotranspiração da cultura, tudo isso está interligado em um grande sistema bastante complexo, e tudo isso está relacionado com uma série de equações. Então, dentro dessa plataforma, existem décadas e décadas de pesquisa que foram inseridas. Então, nós temos lá equações de diversas variáveis. Então, como que calcula a fotossíntese, por exemplo. A gente consegue ler tudo isso no código e uma série de culturas. No caso específico aqui, nós utilizamos o crop growth soybean, que é para a cultura da soja.
E mais detalhes também vocês conseguem encontrar aí no site do DSAT, para quem tiver curiosidade. Agora eu vou explicar também brevemente para vocês como que nós chegamos nesses 40 cenários futuros. Então, nós pegamos 20 GCMs, que são modelos gerais de circulação. Esses modelos, eles são modelos desenvolvidos por diversas instituições internacionais. Também, como se trata de clima futuro, a gente não tem a menor condição de saber qual desses 20 modelos é o modelo mais confiável e qual é o mais provável, enfim. Isso não dá para saber. Então, o que nós fizemos? Assumimos o desafio de usar os 20. Então, vamos usar os 20 modelos e vamos utilizar duas concentrações de CO2, levando em consideração os dois cenários de RCP tidos como mais prováveis. Então, é o RCP 4.5 e o RCP 8.5. Os GCMs, eles falam de temperatura, de precipitação, enquanto os RCPs, eles vão falar de concentração de CO2. E concentração de CO2 não tem nada a ver com o clima em si, mas sim aspectos de comportamento humano. Então, se faz uma série de modelos econômicos que geram previsões de emissão de CO2. Então, nós utilizamos esses dois RCPs, com esses 20 GCMs, aí nós tivemos 40 cenários futuros. E nós simulamos a cultura da soja naqueles 16 pontos do mapa anterior, aqueles pontos em vermelho, para 30 anos, né, para nós conseguirmos ter uma escala climática, não meteorológica. E também ficamos com uma preocupação de qual seria a data de plantio que nós deveríamos simular. Então, nós também decidimos o seguinte: vamos pegar o mapa, né? Então a janela de semeadura é definida pelo Ministério da Agricultura, e vamos semear todos os dias. Mas isso também estava um pouco fora da realidade, porque nós sabemos que os agricultores, eles não vão semear no seco, por exemplo. Eles geralmente semeiam depois da primeira chuva, eles não semeiam após vários dias secos, sabendo que vai ter uma estiagem para frente e que essa cultura vai ter problemas logo na germinação e na emissão. Então, nós desenvolvemos um algoritmo para fazer com que o modelo semeasse com, no mínimo, 20 milímetros de chuva acumulada nos últimos 3 dias consecutivos. Então, aí nós fizemos uma seleção, porque nós poderíamos estar maquiando os resultados se considerássemos a janela inteira de semeadura, entendeu? Então, essa foi uma alternativa de trazer para o mais próximo da realidade que nós conseguimos. Então, nós acabamos gerando um número aí bastante grande de simulações, né? Vão ser 121 milhões de simulações para atender aqui os nossos resultados. Os nossos resultados, eles foram bastante positivos. Então, nós temos aqui, esses dois mapas, eles são o cenário médio. O cenário médio, considerando o RCP 4.5, que é aqui a figura A, e o 8.5 é a figura B. Então, aqui nesse cenário, nós temos um incremento de produtividade, que pode chegar aí na casa dos 40% na RCP 8.5. Então, nós teríamos aí em um cenário médio, certo? Desses 40 cenários futuros, nós teríamos um incremento de produtividade. E a partir daí, nós começamos a investigar o porquê. Porque todas as nossas simulações
elas tiveram esse incremento médio, certo? Tiveram esse incremento médio de produtividade. No entanto, observamos sempre o quê? Um aumento de temperatura e uma diminuição de precipitação, na maioria das zonas. Em algumas zonas, perdão, fui um slide para frente. Na maioria das zonas agroclimáticas, nós tínhamos diminuição das chuvas. Em poucas houve um aumento, mas na maioria diminuição, de acordo aí com esses 20 GCMs. E daí nós começamos a investigar o porquê dentro dos modelos. E a resposta ela saiu pela produtividade da água. Então, o que é a produtividade da água? A produtividade da água ela é dada em quilograma por milímetro. Isso quer dizer o quê? Quanto que você gasta de água para ter 1 quilograma de grão. E nós tivemos uma otimização da produtividade da água. Então, essa condição de aumento de CO2, ela propiciaria uma redução da condutância estomática. Então, a movimentação do estômago na cultura da soja, ela seria reduzida e, assim, liberaria menos vapor de água para a atmosfera. Então, a planta mais econômica no uso da água. E tendo uma planta mais econômica no uso da água, nós conseguimos aí justificar o porquê que o modelo apontou para um incremento médio de produtividade. Só que agora vem o quê? Vamos dizer, os cenários mais pessimistas. Então, desses 40 modelos, nós tiramos a média, e aí nós determinamos limiares, né? Então, qual que era o menor limiar e qual que seria o maior limiar? Aí agora eu vou mostrar o menor limiar, ou seja, a parte mais pessimista. A parte mais pessimista, aí sim, leva a perda de produtividade de até 40%, certo? Aqui nessa região, por exemplo, entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina, um pedacinho aqui do Paraná. Perda de produtividade aqui chegando a 30% aqui no estado do Mato Grosso, para o RCP 4.5. O RCP 8.5, né, que teríamos mais CO2, numa mesma condição de aumento de temperatura e redução de chuva, nós também teríamos aí uma perda de produtividade, mas um pouco menor, certo? Em torno aqui, no estado do Mato Grosso, aqui nessa região, em torno de 10%. Então, investigando também as causas, nós chegamos à conclusão que, nesses cenários mais pessimistas, desses 20 GCMs, nós teríamos uma condição de perda de produtividade, porque o incremento de temperatura e a diminuição do volume de chuvas não seriam anulados pelo incremento de CO2. Então, ao contrário do cenário médio, que os efeitos benéficos, né, da fertilização do CO2, como se costuma dizer, na cultura da soja, não seriam minimizados pelo aumento de temperatura e diminuição do volume de chuvas. Ao contrário dos cenários mais otimistas, onde ou nós tivemos um aumento de precipitação também, que isso ocorreu em alguns desses 20 GCMs, então nós tivemos um menor incremento de temperatura, acompanhado de um aumento de precipitação, ou mesmo de uma menor redução. Então, assim, nesses cenários bem mais otimistas, nós poderíamos ter aí um aumento de produtividade no RCP 8.5 de até 60%, né? Enquanto aqui no RCP 4.5 chegaria aí a uns 50%. Então, esses foram os resultados que nós obtivemos em relação à produtividade da soja. Agora, com relação ao risco, nós notamos que, apesar do cenário médio indicar a possibilidade de um aumento de produtividade da soja,
Tivemos um incremento médio, apesar de alguns pontos aí apresentar diminuição do risco, mas o incremento, mas houve um aumento do risco de produção. Que isso quer dizer? Esse risco, ele está relacionado à questão de quebra de safra. Então, apesar de ter uma média maior ao longo do tempo, nós teríamos uma maior chance de anos de quebra de safra. Então, aí nós temos aí um cenário mais pessimista, podemos dizer assim, de quebra de safra de até 10% aqui no RCP 8.5. Esse aumento de risco de produção pode sugerir o quê? Uma maior preocupação com os estoques, certo? Uma vez que você vai ter uma maior instabilidade de produção, então uma maior ocorrência de anos de quebra de produtividade. Aqui eu vou deixar as conclusões do estudo. Eu só gostaria de fazer alguns comentários. Talvez eu não esqueci mais nada. Então, nós chegamos aí numa conclusão que as mudanças climáticas, elas poderão, no cenário médio, né, como eu apresentei, gerar um incremento de produtividade da soja no Brasil, mas assim, eu gostaria bastante de ressaltar que isso não é uma licença para desmatar, para diminuir os esforços no sentido de se ter uma agricultura cada vez mais sustentável e cada vez mais eficiente no sentido de alocação de recursos, então utilizar da melhor forma possível. Por quê? Porque o aumento do risco de produtividade e também de quebra de produção, ele vai estar relacionado com, principalmente com a diminuição do volume de chuvas. Então, esses eventos mais extremos, certo? Estiagens mais prolongadas. E isso pode gerar, inclusive, o quê? Uma maior necessidade de irrigação. Então, aí uma preocupação central com a questão de recursos hídricos. Então, como manejar da melhor forma possível para que, em uma situação que seja necessário, nós tenhamos esse recurso para utilizar na agricultura. Também é necessário continuar tendo essa postura de utilizar de forma adequada os recursos, porque já existe uma pressão na questão de produção de alimentos, pelo fato da agricultura ser a atividade humana que mais polui o planeta e que mais consome água. Então, já existe toda essa pressão e nós devemos seguir esse caminho de cada vez mais diminuir os recursos empregados, utilizar cada vez mais de forma racional, então todos esses recursos, e garantir aí uma produção cada vez mais sustentável dos nossos recursos agrícolas. Quem tiver alguma dúvida, eu passei assim brevemente, tentando reduzir, deixar de uma forma mais didática possível esse estudo, só que ele está em detalhes no European Journal of Agronomy, é um dos maiores periódicos da área, então vocês podem ler que nós buscamos deixar nesse artigo científico de forma bastante detalhada o estudo
inclusive aprofundando em termos de discussão, em termos de resultados. Então, eu mostrei aqui apenas a parte mais superficial para vocês e tentei ser o mais didático possível. Vocês podem baixar aqui nesse link. Esse artigo é pago, então, mas vocês conseguem acessar pela plataforma CAPES. Quem não tiver o acesso, pode ficar à vontade de me mandar um e-mail, eu mando esse PDF para vocês sem problema nenhum. Então, e se tiverem qualquer dúvidas, por favor, basta me mandar aí um e-mail. Peço desculpas aí por não ter podido participar online aí do evento, mas agradeço imensamente a oportunidade e a confiança depositada. E é isso. Obrigado. Até mais.